Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, em João capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Senhor, a tua palavra foi lida, fala conosco, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, dizendo graças a Deus. Irmãos, é um texto que nós já, conforme até a pastora Silvia disse no culto da tarde, talvez seja um milagre mais propagado de Jesus, né? Em todos os casamentos que eu já fiz, a gente sempre procura fazer menção desse fato ocorrido lá em Caná, na Galileia. A gente vai entender, pelo que Deus vai falar conosco, que de fato precisava ser num casamento e precisava ser do jeito que foi. E quem é casado aqui sabe que nós precisamos de milagre todo dia no nosso casamento. Quantos são casados aqui? Levanta a sua mão. Amém? Precisa ou não precisa? Não é verdade? Então Jesus foi convidado com a sua mãe para uma festa de casamento. Chegando lá, conforme nós vimos aí, o vinho acabou. E naqueles dias, né, não tinha bolo, não tinha Coca-Cola, não tinha Guaraná. O que tinha na festa era vinho. Então seria algo muito constrangedor, né? No meio da festa o vinho acaba. Imagina, você faz uma festa, antes de todos os seus convidados serem servidos, todo mundo almoçar ou jantar, ou comer do bolo, o bolo acaba pela metade. Tenta se colocar no lugar desse casal. A gente pode fazer isso? Fica imaginando aí, você faz uma festa, né? Prepara um bolo, prepara um caldo, ou prepara um alimento. E antes que todos os convidados da festa fossem servidos, falta. Ia ser bem duro de aturar, não ia? Ia ser algo bem difícil. Então o vinho acaba, e aí tem esse diálogo, né, entre Maria e Jesus. E, irmãos, eu não sei se há, e eu não tive, né, o tempo hábil para procurar hoje isso, outras palavras que Maria tenha dito no Evangelho de João, pelo menos, né? No Evangelho de Lucas a gente vê que Maria conversa com o anjo Gabriel, né? Tem um diálogo com o anjo Gabriel, mas no Evangelho de João, se eu não estou enganado, é lógico, a Bíblia vai mencionar o nome de Maria em outras oportunidades, mas alguma coisa que Maria tenha dito, se eu não estou enganado, no Evangelho de João foram só essas duas frases. Quando ela chega perto de Jesus e diz: não tem vinho. Em outras versões das Bíblias de vocês, o vinho acabou o vinho. E essa outra frase que nós lemos aí, quando Maria diz aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Quem quer ser abençoado aí diz amém. Quem quer ter uma vida vitoriosa diz amém. Quem quer ir morar no céu depois disso tudo ainda diz amém. Ouça o que Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Vou repetir: fazei tudo quanto Jesus vos disser. Se nós colocarmos em prática aquilo que temos ouvido da parte de Deus, nós vamos ter uma vida vitoriosa. A nossa família vai ser abençoada. Os nossos celeiros serão abençoados, se nós fizermos tudo quanto o Senhor nos disser. Diga graças a Deus. Aleluia. Mas existe um pequeno detalhe aí. Versículo 6. Se você quiser até deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai, é uma mensagem expositiva, a gente vai abordando os versículos. Então Maria diz aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo que Jesus disser para vocês, vocês façam.
Aí no versículo 6 diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Isso é uma unidade de medidas que a gente já não usa hoje mais, mas que ainda não há nenhum consenso mesmo entre os historiadores, arqueólogos, quanto exatamente eram essas metretas, quanto cabiam nessas talhas. Em algumas versões, linguagem de hoje, Bíblia Viva, talvez até tenha essa quantidade na Bíblia de alguém aí. Então, alguns dizem que era algo em torno de 80 ou 120 litros, e alguns outros dizem que era algo em torno de 150 litros. Ou seja, 6 talhas, 120 litros em cada um vai dar 720. 720 litros aproximadamente. O que tem isso, pastor? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Não colocaram água até metade, não, encheram até em cima. Ou seja, pegaram essas talhas, que cabia aproximadamente 120 litros de água, e encheram até na boca. Hoje seria muito fácil de fazer, irmãos. Você pega a torneira, com a mangueira, vai lá, abre e coloca para encher as talhas. Mas naquela época, irmãos, não tinha água encanada. Na verdade, muito provavelmente naquela casa não tinha um poço, porque era construído e cavado um poço para atender toda uma cidade. Então as pessoas precisavam ir até o poço, pegar água numa vasilha que coubesse algo em torno de uns 5 litros de água, para colocar naquelas talhas. Então, se nós estamos falando em 120 litros de água, eles tiveram que ir ao poço para tirar água mais de 100 vezes, para poder encher essas talhas de água. Não foi fácil, porque quando a gente lê o texto, encheram-nos até em cima, de acordo com as facilidades, as comodidades que nós temos hoje, parece que foi algo muito fácil. Irmãos, eu garanto para vocês, não foi fácil encher aquelas talhas. E eles poderiam dizer assim: não, vamos encher até a metade. Mas se eles enchem até a metade, seria o tamanho do milagre que eles teriam recebido. Mas diz a palavra de Deus que eles encheram até em cima. O milagre estava associado ao tamanho da fé. Isso me fez lembrar também do profeta Eliseu dizer para aquela viúva: pede vasos vazios aos seus vizinhos, não poucos. Irmãos, o milagre daquela mulher estava associado ao tamanho da sua fé. Se ela pega 2 vasos, o que ela teria de azeite. Se aqueles homens naquele dia tivessem enchido com 200 litros de água, seria o que eles teriam de vinho. Mas eles encheram até em cima. O tamanho do seu milagre está associado ao tamanho da sua fé. Jesus poderia dar uma ordem, irmãos, que aquelas vasilhas se enchessem sozinhas de água. Podia ou não podia? Sim ou não? Jesus poderia dar uma ordem, porque todo o poder estava nas mãos do Senhor. Eu quero te dar uma boa notícia: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Ele poderia ter dado uma ordem, aquelas vasilhas se encheriam de água instantaneamente, obedecendo a palavra do Senhor. Mas Ele mandou eles encherem aqueles vasos com água. Deixa eu te dizer alguma coisa nessa noite. Aquilo que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer por nós. Tem muita gente esperando uma porta de emprego, mas está esperando em casa, que alguém vá lá e bata na porta. Tem muita gente querendo uma promoção no emprego, mas não se prepara, não se capacita. Às vezes o próprio patrão disse assim: não vou enviar você para fazer um curso, para você se especializar. Ah não, eu vou ter que ficar fora uns dias, eu não quero. Está esperando o milagre, mas não toma uma atitude. Irmãos, aquilo que couber a nós fazermos, Deus não vai fazer, não vai mover uma palha. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz.
Abrir o mar vermelho só Deus podia fazer. Atravessar de um lado para o outro, caminhando a noite inteira, o povo de Israel teve que fazer. Irmãos, encher aquelas vasilhas com água, aquele povo podia fazer, mas transformar ela em vinho, só Jesus podia fazer. Aí Jesus disse assim, disse-lhes, versículo 8, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E uma reflexão também da pastora Silvia de tarde, porque ela pregou à tarde, né, e me conversou comigo a respeito de eu pregar agora à noite. Outra reflexão que ela também nos levou nessa tarde, o pastor Antônio Braz, no culto de terça-feira, que também quem estava aqui ouviu. Qual será o momento que aquela água foi transformada em vinho? Será que foi na hora que eles trouxeram a água do poço e iam virando aquelas vasilhas com água dentro daqueles vasos? Será que foi na hora que se colocou aquele primeiro caneco ali dentro daquela água e ela foi transformada em vinho nas mãos de Jesus? Será que foi transformada a água em vinho enquanto as pessoas estavam, aqueles servos, estavam indo levar a água, né, que eles talvez ainda não soubessem que se tornara vinho nas mãos dele enquanto eles caminhavam? Qual será o momento que o milagre da transformação de água em vinho aconteceu? Nós não sabemos. A Bíblia não diz e nós não sabemos. Mas tem algo muito profundo aqui, irmãos. A água é algo muito simples, que se encontra, hoje nós temos acesso, se encontra em qualquer lugar. Eles tinham acesso à água naquele poço, é algo comum. Mas o vinho não. O vinho, para se tornar vinho, a uva precisava de um processo de fermentação. E se você pode procurar no YouTube lá, você vai ver o tempo que se demora para se conseguir produzir um vinho. Imagina isso com os recursos daquela época. Porque simplesmente se você guardar um suco de uva natural, ele não vai virar vinho. Ele vai virar vinagre, ele vai azedar. Então existe todo um processo para se transformar aquilo que é uma pasta de uva num vinho. Algo elaborado, algo trabalhado. Jesus transformou algo comum, algo ordinário, em algo extraordinário. Algo que se encontra em qualquer lugar, em algo que não acha em qualquer lugar. A mesma coisa Jesus fez comigo, a mesma coisa Jesus fez com você. Nos transformou de algo sem nenhum valor, ou de pouco valor, em algo extremamente especial. E eu quero dizer para você que o processo ainda não acabou. Muito provavelmente, eu quero crer assim, pastor, ainda que nós não tenhamos como afirmar isso. Eu quero crer, irmãos, que esse vinho, essa água transformou-se em vinho na caminhada daqueles servos. Houve um processo naquela caminhada antes deles chegarem ao mestre-sala, onde a água foi transformada em vinho paulatinamente. Gradativamente aquela água foi sendo transformada em vinho, enquanto ele se aproximava do mestre-sala para que ele provasse daquele vinho. O processo ainda está em andamento na minha vida, está em andamento na sua vida. Nós ainda estamos em processo de transformação. Eu gostaria de andar com uma plaquinha nas costas: estamos em obra. Vou até sugerir isso para o nosso irmão Ziel. Fazer uma camisa: estamos em obra. Nós estamos em obra constantemente. Jesus vai transformando a nossa vida de glória em glória, diz a palavra do Senhor. Todos nós um dia tivemos um encontro com Jesus, estamos num processo de transformação. Talvez nós não sejamos tudo aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos,
Mas se nós fecharmos os nossos olhos agora e olharmos para trás no dia que nós encontramos com Jesus, nós vamos ver que nós não somos mais a mesma pessoa. Irmãos, eu chego até a arrepiar de falar nisso. Irmãos, eu tenho plena convicção de que eu não sou tudo o que Jesus queria que eu fosse. Mas eu tenho plena convicção de que eu não sou mais o que eu era. Deus ainda continua trabalhando na nossa vida. Deus ainda continua trabalhando na nossa vida. Meu Deus. E como é que alguém vai dizer que esse milagre não foi importante? Jesus tipificava, através desse milagre, a obra que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele fez o milagre certo, na hora certa, do jeito certo, porque Ele é Deus. Para deixar essa palavra para nós, e diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus nunca tinha feito nenhum milagre, foi o primeiro milagre dele, e os discípulos creram nele. Interessante que eu estive meditando a respeito disso. Talvez aquela família, aquele casal, na hora que o problema tinha acontecido, talvez nem tiveram conhecimento do fato. Ninguém chegou perto dos noivos, até onde eu consegui entender, para falar: ó, o vinho está acabando, o vinho vai acabar. Os noivos não, porque havia uma pessoa responsável pela festa, né? E os noivos não tomaram conhecimento. Eu imagino que quando o mestre Sala falou: todo mundo oferece sempre um vinho melhor no início, e depois que o pessoal já bebeu muito, oferece o pior. Mas você fez diferente. Eu imagino que o noivo nem tenha entendido o que o mestre Sala falou com ele, que nem tinha conhecimento do que tinha acontecido. Eu acredito que só depois de algum tempo os servos foram contar para ele o que havia acontecido naquele dia. Irmãos, isso é o Espírito Santo de Deus que me manda te dizer. Não foi um, não foi dois, não foram 3 os milagres que o Senhor já operou na sua vida, que você nem tomou conhecimento. Mas nessa noite, Deus te dá uma oportunidade de dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Talvez aquele jovem casal, eu não sei porque a Bíblia não fala mais a respeito deles. Talvez eles nem tenham tido uma oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, muito obrigado. Mas o Senhor está dando uma oportunidade para nós nessa noite, de dizer para Ele: muito obrigado pelos milagres que o Senhor operou na minha vida, eu nem tomei conhecimento. Talvez Deus tenha nos guardado para esse dia, para essa hora, para esse momento e para esse tempo. Olhe para mim, eu já estou encerrando. Versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, aquele casal aquele dia experimentou um milagre glorioso. Mas não foi a solução de todos os problemas da sua vida. Pastora Silvia de tarde, lançando luz sobre o contexto histórico, dizia que para os judeus da época, eles acreditavam que se alguma coisa desse errado na cerimônia de casamento, o casamento deles seria amaldiçoado. Era assim que eles encaravam qualquer coisa que acontecesse de errado no casamento. Mas eu quero crer também que outros problemas vieram sobre a vida daquele casal. Enfermidades, problemas diversos, talvez alguma dificuldade financeira. Problemas vieram porque todos nós enfrentamos dificuldades. Nesse versículo que nós lemos, versículo 12, diz que Jesus foi embora para Cafarnaum. Jesus não foi para a casa deles. Porque Jesus, mesmo sendo 100% Deus, era 100% homem. Jesus precisava desenvolver o seu ministério. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você nunca vai ver isso nos evangelhos, Jesus estando em 2 lugares ao mesmo tempo.
Pelo fato de ser também 100% homem, Jesus tinha sua limitação de tempo e de espaço. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Todos que estamos aqui, aqueles que têm e aqueles que não têm, podem sair daqui levando Jesus consigo para a sua casa. E eles não podiam ter Jesus 24 horas por dia. Antes de eu fazer a última oração, eu quero que você, com seus olhos fechados, ouça um texto da Bíblia que você já ouviu inúmeras vezes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Jesus que nós conhecemos, hoje Ele não tem mais limitações. Não sente dores, não sente sono. Por isso a Bíblia diz que Ele não cochila. O guarda de Israel não dorme. Ele não tem mais a sua limitação de tempo e espaço, que lhe impedia de entrar em mais de uma casa ao mesmo tempo. Hoje Ele pode estar na minha casa e pode estar na sua casa, na casa da pastora. E Ele diz para nós que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui nessa noite, porque diz ainda a palavra do Senhor, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, que Ele estaria no meio. Jesus está aqui.